De todos os conselhos que alguém poderia te dar, esse sem dúvidas é o mais importante de todos. Pega essa pedrada. O jeito que tu pensa determina o jeito que tu fala, e isso define se tu vai ser escutado ou se tu vai ser completamente ignorado. Tu já tinha parado pra pensar nisso? Sinceramente, o episódio de hoje é para quem tá cansado de ver gente menos preparada sendo escutada enquanto tu tenta vender as tuas ideias, os teus projetos, os teus produtos, os teus serviços, e parece que quanto mais tu fala, menos as pessoas te entendem. E aí, eu sei que tu cai na cilada de pensar que tu precisa buscar um curso de oratória, aprender 28.000 técnicas diferentes, entender o que significa os 58 Cs da comunicação. Gente, é muito mais simples do que vocês imaginam e eu vou trazer isso no episódio de hoje porque eu quero ver gente inteligente ganhando espaço nas mesas de decisões. Vamos nessa? Eu sou a Rafa Gomes e esse é o Entre Linhas, um espaço para quem quer pensar de forma estratégica e enxergar além do óbvio. Hoje a gente vai falar sobre o mínimo de pensamento estruturado para que tu consiga comunicar com mais clareza e ser notado. A pergunta central de hoje é a seguinte: como que a clareza ou a falta dela revela o nível estratégico do teu pensamento? Revela se tu é uma pessoa estratégica ou não. Vou começar te contando uma história pessoal de quando eu empreendia. Eu comecei a empreender com 23 anos. O que isso significa na prática? Eu não tinha muita experiência ainda na área, mas eu estava construindo ela e eu já tinha trabalhado em outras empresas antes, mas nesse momento, com a empresa, eu estava estruturando o modelo de negócios, eu percebi que se eu quisesse crescer rápido, eu precisaria de apoio financeiro. Ou seja, eu precisaria de dinheiro, mais do que a empresa já tinha. E aí, uma das fontes mais fáceis de eu conseguir isso era conquistando um investidor. Ai, conquistando, né? Parece que nem vou falar aqui. Esquece isso, gente, não era conquistando, eu precisava vender a minha ideia para o investidor, para que ele conseguisse para que ele aportasse dinheiro na empresa. Ai, que horror, gente. E aí pensa o seguinte, lá estava eu participando de vários eventos, várias rodadas de negociação, de apresentações, onde eu tinha que contar sobre a empresa, bem numa estrutura de pitch de negociação, vendendo mesmo a ideia do meu negócio. E aí, lembra do que eu te falei, eu tinha 23 anos, pouca bagagem, e quando eu entrava nessas salas, né, nesses lugares onde eu encontrava os investidores, a galera que eu encontrava lá como investidor eram pessoas de 50 a mais, principalmente homens, e eu sentia que por eu não ter tanta bagagem e ser nova e a minha aparência, enfim, eu já colocava várias coisas ali que iam contaminando a minha cabeça e me fazendo acreditar que para que eu vendesse o meu negócio, eu precisava me justificar. O que significa precisar se justificar? Eu criava uma bela de uma história sobre a empresa, mas toda vez que eu contava essa história, eu justificava ela, do porquê ela era importante, por que eu estava criando aquilo, como que eu acreditava. Só que a minha justificativa fazia com que eu mais me enrolasse do que de fato eu mostrasse onde eu queria chegar e o que o investidor precisava fazer, qual que era o próximo passo ali. O que eu percebi, gente? E aí, encurtando muito a história, assim, e acho que quem é mulher vai entender muito bem isso. Quando tu senta em alguma mesa de negociação, só por tu ser mulher, parece que tu já tá com créditos a menos ali, né? Então parece que tu tem que te provar a tua inteligência o tempo inteiro. E quando, de novo, quando eu tentava fazer isso, eu me justificava, eu criava toda uma narrativa para ir chegar no ponto importante da coisa. O que eu percebi? Que toda vez que eu criava toda essa história, as pessoas no meio da história elas já estavam em Nárnia, né? Elas esqueciam o que eu estava falando, eu percebia que eu perdia o foco delas, e para reconquistar o foco, meu Deus do céu, era uma batalha.
E aí teve um momento que eu simplesmente fiquei pé da vida, fiquei puta, que eu não estava conseguindo investimento e eu pensei: "Cara, quer saber? Vou jogar tudo pra cima e eu vou começar a ser mais objetiva e mais faca na bota". Sou gaúcha, né, e lá no sul a gente fala faca na bota. É uma pessoa que vai direto ao ponto. E foi exatamente isso que eu comecei a fazer e eu comecei a observar também como que aqueles investidores, que não tinham nada a perder ali, né, eles estavam numa posição de poder, de tomador de decisão, como eles se comunicavam. E eu percebi que quanto mais objetivos eles eram, mais fluidez a coisa tinha, mais decisões eles tomavam, mais negócios eles fechavam. Então eu comecei a fazer o mesmo. E aí, isso deu muito certo. Deu tão certo que a gente conseguiu investimento. Mas a primeira coisa que eu queria te trazer aqui é isso. Quando tu tá numa mesa de decisão, onde tu tá sendo a pessoa que tu está vendendo, comunicando algo, a pessoa que tá te ouvindo, ela não quer saber de enrolação. Principalmente se essa pessoa for um tomador de decisão. Na maioria das vezes é, porque pensa comigo, se tu tá comunicando algo no sentido de vender uma ideia, um projeto, é porque a pessoa que tá te ouvindo, ela vai comprar aquilo. E se tu trazer um monte de informação para essa conversa, primeiro que tu vai perder a atenção da pessoa, tu vai dispersar ali o assunto, e ela não vai entender o que ela precisa fazer. É comprar teu produto, é te dar um feedback, o que isso significa, sabe? Uma outra coisa que eu fazia muito quando eu conversava com os investidores é que eu falava muito acho, talvez, faz sentido. Eu estava sempre confirmando e indo na dúvida. E eu percebia que toda vez que eu me expressava dessa forma, era como se eu, de certa forma, não acreditasse naquilo que eu estava falando. E isso me colocava numa posição de insegura, de uma pessoa insegura. Então eu não estava convicta do que eu estava vendendo. Só que olha como isso é irônico. Quem conhecia profundamente do negócio? Eu. Eu era a pessoa que sabia de cabo a rabo o porquê aquele negócio importava e o porquê aquele investidor precisava aportar mais dinheiro no negócio. Só que eu não conseguia comunicar isso, eu não conseguia vender essa minha ideia. Porque eu me enrolava de novo, né? Me justificava. E tinha uma outra coisa, a minha fala, ela não tinha força, sabe? E aí a minha ficha caiu, porque eu pensei o seguinte: se a minha fala não tem força, eu não vou conseguir vender a minha ideia. E aí eu comecei a pesquisar inúmeras técnicas, que nem eu falei lá no início, de oratória, persuasão. Gente, eu estudei de tudo, até forma de se vestir, porque eu acreditava que o maior erro estava nisso. E aí caiu uma ficha um tempo depois de que se eu tivesse o meu pensamento estruturado, se eu soubesse comunicar onde eu queria chegar, eu conseguiria ganhar atenção naquelas mesas. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu percebi que toda vez que eu entrava preparada em uma conversa, eu conseguia mostrar para ele que eu estava convicta das minhas decisões, e isso transmitia segurança e autoridade. E desde então eu aplico isso em absolutamente tudo. Até quando eu quero negociar com o meu namorado uma ida para o restaurante X ao invés do restaurante Y. E tomara que ele não escute isso, não escute esse episódio hoje. Enfim, gente, foi na marra que eu aprendi que o que tu fala é reflexo do teu pensamento. Grava isso, anota isso se tu puder. Outra coisa que eu queria que tu gravasse, a clareza ela não nasce na boca, ela nasce na tua cabeça. E o que que é o estruturar pensamento, né? É basicamente tu organizar as tuas ideias. E para organizar as tuas ideias, tu precisa saber onde tu quer chegar. A tua fala, ela precisa ser como se fosse um fio condutor. E provavelmente tu já deve ter passado por uma situação similar, onde tu entra numa conversa e parece que a pessoa que tá conversando contigo, ela só despeja muita informação e tu chega a ficar perdido no meio de tanta informação, porque tu não sabe onde a pessoa quer chegar. Então, toda vez que tu abrir a boca para falar, lembra disso, que falar é o mesmo que pensar em voz alta, e que para que tu comunique com clareza, o teu pensamento precisa estar estruturado, as tuas ideias precisam estar organizadas. E tu precisa saber o que tu quer transmitir naquela mensagem. Alguém que domina técnicas como essa de entender que o pensamento é muito maior do que a fala, também consegue
comunicar que é uma pessoa especialista, que é uma pessoa estratégica. Contrário disso, é uma pessoa confusa que não sabe o que quer. E quando eu me liguei disso, foi também quando eu percebi o maior inimigo da comunicação, que é a prolixidade. E eu sei que parece uma palavra difícil, meio complexa, mas prolixidade significa ser prolixo. Tu sabe o que é isso? Prolixo é aquela pessoa que ao invés de ela usar 2 palavras para comunicar o óbvio, ela usa 10. Só que ela não usa 10 para criar um storytelling, ela usa 10 numa forma desnecessária. Eu vou te passar um checklist rápido para tu me dizer se tu tá caindo nessa armadilha, se tu é prolixo ou não. Então vamos lá. Se tu começa a explicar uma ideia em 5 minutos, quem tá te ouvindo já foi pra Nárnia, tu é prolixo. Se tu lança uma ideia numa reunião e ninguém dá bola, e aí vem outra pessoa que resume essa mesma ideia em uma frase e essa pessoa ganha a o crédito, tu é prolixo. Se tu começa uma frase com "acho", "talvez", "tenho que pensar melhor", "tô só jogando no ar", tu é prolixo. Se tu marcou 2 ou mais dessas alternativas, eu tenho más notícias pra ti. Tu é prolixo. Mas calma, gente, que tudo é treinável e tem como resolver. É por isso que esse episódio existe. Eu queria muito que tu tivesse clareza, então, de que se tu é uma pessoa prolixa, tu tá levando muito tempo pra explicar alguma coisa e que teu pensamento tá mega bagunçado, tu vai minar a tua autoridade. As pessoas não vão te ver como uma pessoa estratégica, não vão te ver com essa autoridade, essa credibilidade que tu tanto acha que tu tem. E eu acredito que tu tenha, só que tu não tá sabendo comunicar isso. Então, ser prolixo pra mim não é quando tu fala demais. Falar demais não é o problema aqui. O problema é quando tu mostra que tu não sabe priorizar o que falar. E como falar também é importante. Outra coisa que eu aprendi lidando com investidores e executivos é que quanto mais tu prolonga para chegar num objetivo, o que tu tá mostrando para aquela pessoa é que tu tá fazendo ela perder tempo. E ninguém hoje quer perder tempo. Concorda comigo? Tempo é a moeda mais escassa do nosso mundo. Semana passada eu estava montando uma apresentação para um executivo. E aí, enquanto eu montava a apresentação, pensava no storytelling, na forma que eu ia contar aquela história, que eu ia apresentar os dados, na minha cabeça martelava o seguinte: eu tenho 10 segundos para chamar a atenção dele. Sabe por que 10 segundos? Porque se eu não conseguisse chamar atenção no primeiro momento, na primeira oportunidade da minha fala, ele ia desviar a atenção dele para qualquer outra coisa. Ele ia pegar o celular, ele ia pensar no próximo problema, na próxima reunião, qualquer coisa. E se isso acontecesse, para mim já era. Era uma reunião importante que eu queria mostrar o meu pensamento, o meu ponto de vista, ser notada como alguém estratégica e eu precisava que ele prestasse atenção em mim. Por que que eu tô te falando tudo isso e por que que eu falei 10 segundos? Pensa no seguinte, quando tu tá nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, qual é o tempo que tu leva para mudar de um vídeo para o outro? 2 segundos, 3 segundos. Gente, é muito rápido o tempo que a gente leva para fazer uma transição de um vídeo para o outro, porque hoje a gente está num lugar, num espaço em que a nossa atenção, ela é disputada por muita coisa ao mesmo tempo. Então entende como tu abrir uma reunião, abrir uma apresentação chamando atenção para o principal é importante? Isso era o que eu queria que tu pegasse já de logo de cara. Quando tu apresenta a tua ideia, o teu ponto de vista para alguém, o que tu tá disputando é a atenção da pessoa. Se tu te enrola ou se tu te perde, já era. E eu queria que tu tivesse clareza do seguinte: executivos, lideranças, pessoas que tomam decisão, clientes, já estão soterrados de informação, de decisão, de problema, já tem muita coisa passando na cabeça deles. Quando eles entram numa conversa, eles esperam que a pessoa que esteja do outro lado traga clareza da bagunça, não que traga mais problemas ou mais caos. A pessoa que está comunicando algo precisa trazer clareza. Presta atenção nisso. Eles valorizam quem consegue resumir a bagunça num raciocínio claro.
Eles querem que tu corte o excesso, que tu mostre o que realmente importa e sustente a tua opinião, a tua visão. E aí, gente, teve uma virada de chave pra mim que foi muito positiva, que foi o seguinte: eu tinha muito receio de ser uma pessoa prolixa, porque eu já tinha visto que aquilo não me levaria a lugar nenhum. Vide as conversas que eu tinha com os investidores, né. Então, eu sempre atuava no meio termo entre prolixidade e objetividade. Sabe por quê? Porque eu custei acreditar que ser uma pessoa objetiva, que ser uma pessoa assertiva era algo positivo. Eu sempre linkei a objetividade, a assertividade com grosseria. Eu não sei porquê, mas na minha cabeça, uma pessoa que era direta ao ponto, objetiva, ela também era uma pessoa seca, uma pessoa grossa. E eu não queria ser essa pessoa, eu queria ser a pessoa o quê? Mais legal da sala. E sabe o que ser a pessoa mais legal da sala me ensinou? Que eu não chegaria nos lugares que eu queria chegar. Não por ser legal, eu continuo sendo simpática, trabalhando muito carisma, né, mas eu percebi que eu precisava de certas coisas na minha fala, para que eu conseguisse me posicionar e as pessoas conseguissem me levar a sério. E aí eu comecei a olhar para a objetividade de um outro jeito quando eu trabalhei com a maior influenciadora de finanças do Brasil. Sabe o que eu aprendi com ela? Primeiro, que a gente entrava em diversas reuniões com parceiros, com marcas grandes, e eu comecei a observar que toda vez que a gente entrava nessas reuniões, ela era sempre muito direta, muito objetiva, muito convicta das ideias que ela tinha e segura de si. Ela não dava margem para as pessoas duvidarem da ideia dela, da ideia que ela levava para a mesa. Vou te trazer um exemplo extremamente prático. Pensa no seguinte: a gente entrou, eu e a influenciadora, para negociar com uma grande marca sobre uma campanha, onde ela seria o principal ativo dessa campanha, ou seja, a imagem dela seria usada para divulgar um produto ou um serviço de determinada empresa. E aí, a empresa sempre te passa o briefing: "Olha, a gente tem essa expectativa, a campanha deve ser desse jeito, a gente quer passar tais mensagens, o nosso público precisa entender isso", e assim por diante. Eis que esta influenciadora olhava para a pessoa que estava ali na reunião com ela e dizia: "Ótimo, entendi a mensagem, a gente vai passar isso, vai passar essa mensagem, mas a forma que eu vou comunicar vai ser essa, a campanha vai ser assim". E aí a empresa normalmente voltava com a seguinte mensagem: "Então, a gente acredita que este tom pode não funcionar. A gente acredita que deve ser assim, assim, assado". Ela voltava com a maior naturalidade, com a maior paciência, de uma forma extremamente simpática e mesmo assim sendo bem objetiva, dizendo: "Não acredito nesse caminho. O caminho A faz sentido por A, B e C. Sugiro que a gente continue nesse". Tu percebe a diferença? Se fosse qualquer outra pessoa que não fosse objetiva, poderia dizer para a empresa o seguinte: "Claro, vamos pensar em ir por esse caminho, porque isso pode funcionar, a gente pode testar esse modelo". Eu não estou dizendo aqui que ela não era aberta a sugestões, tá? Acho que isso é importante. Ela era uma pessoa extremamente aberta a ouvir o que o outro lado estava trazendo, só que ela era especialista da mesa. Ela sabia como que ela deveria comunicar as mensagens que a empresa estava querendo para atingir os resultados que eles estavam buscando. Então, como ela era especialista, ela precisava mostrar isso na mesa e ela mostrava com objetividade, segurança na fala, clareza na mensagem e muita convicção. Vi contratos de milhões serem fechados porque ela não deixava margem para dúvida. E era isso que eu queria que tu sacasse, porque é o seguinte, ser objetivo, ser uma pessoa assertiva, não significa que tu tem que suavizar a mensagem. Significa que tu precisa trazer clareza e direto ao ponto do que tu quer comunicar. E isso não é ser uma pessoa grosseira, mal educada. Não tem nada a ver, gente. Tirem isso da cabeça de vocês. Quem tá em uma posição de decisão do outro lado da mesa te escutando, não quer uma pessoa fofa, uma pessoa que apazigue, uma pessoa que, sabe, eles querem uma pessoa convicta das suas ideias, que traga segurança na sua fala, não uma pessoa insegura.
Anota isso, se tu se justifica demais, tu perde a confiança de quem tá te ouvindo. E aí eu percebi, gente, que não bastava tu ser objetiva, né, tu precisa e eu já trouxe várias dicas aqui ao longo do episódio, né, tu precisa mostrar onde tu quer chegar, claro que tu precisa de um bom storytelling, claro que a postura, o tom de voz, tudo isso faz diferença. Mas de novo, vamos voltar na clareza da forma que tu pensa que traduz na forma que tu fala. E pensa o seguinte, lembra que eu falei que nenhum executivo, nenhuma liderança, nenhuma pessoa que está numa posição de poder, de tomar decisões, quer que tu faça com que ela entenda que ela está perdendo o tempo dela, né? Então, quando tu for falar com pessoas que vão tomar decisões, tu vai fazer o seguinte: tu vai antecipar onde tu quer chegar, vai ser a primeira coisa da tua fala. Tu vai ir direto ao ponto, porque tu vai conquistar a atenção dela nos primeiros segundos, e vai ser isso com que vai fazer com que ela prenda a atenção dela em ti, e ela acompanhe toda a tua linha de raciocínio. Eu te garanto que tu vai conseguir convencer, conquistar, vender muito mais dessa forma, ao invés de contar toda uma narrativa para aí no final falar o que tu quer. Segunda coisa, depois que tu falar onde tu quer chegar, tu vai falar por que isso importa. Tu vai mostrar por que é importante. Tu vai trazer dados, tu vai trazer argumentos, tu vai deixar a tua fala mais robusta. E depois que tu explicar o porquê, tu vai também dizer para a pessoa qual é o próximo passo que ela precisa tomar. Afinal, tu tá conversando com alguém que precisa tomar alguma decisão. E tu vai ser a pessoa que vai deixar isso muito claro para ela. Não deixa a ideia solta, mostra a direção. Se tu faz isso, tu ganha clareza, tu ganha força, tu ganha relevância e tu vai começar a ser notado como alguém que tem uma fala clara e que também é estratégico, porque tu tá priorizando o que falar, o que é importante para aquela pessoa. E assim, não importa se tu é CLT ou se tu é empreendedor, isso funciona para os dois universos. E aí eu vou te deixar um desafio, eu quero que tu aplique isso. Então, nas próximas reuniões, nas próximas conversas que tu tiver, tu vai aplicar esse macete de trazer primeiro onde tu quer chegar, depois tu vai explicar por que isso importa e tu vai direcionar a pessoa para que ela tenha alguma ação. E depois tu vai vir me contar se isso funcionou contigo. Aliás, não tem nem dúvidas que vai funcionar, porque, gente, não tem um método que funciona de verdade. É simples, mas ele é poderoso. E eu quero reforçar, quero que tu lembre, falar bem não começa na fala, começa na cabeça. Se o teu pensamento tá bagunçado, a tua fala vai ser bagunçada. E quando tu estrutura teu raciocínio, a tua fala é clara. Anota isso. Essa é a força de tu conseguir estruturar uma frase, uma fala com clareza. E era essa a mensagem que eu queria te passar no episódio de hoje. Agora, se tu curtiu esse tipo de conteúdo, deixa teu comentário aqui no episódio e compartilha com um amigo para que ele também receba esse conhecimento. Beijos, muito obrigada e até a próxima.